Olá pessoal, como é que vocês estão? Bom, então na sexta-feira, dia 27, nós tivemos aí no final do dia a divulgação da nova política de dividendos da Petrobras, ok? Então é isso que nós vamos trabalhar agora rapidamente para que vocês entendam, né, de forma simples como é que vai funcionar essa nova política de dividendos da Petrobras, que já vinha sendo especulada há bastante tempo, e agora nós temos aí alguns pontos que a gente já pode falar a respeito dela, tá? Então, o primeiro deles é que ela vai pagar 25%, tá, do fluxo de caixa livre aos acionistas. É claro que a gente tem N regras nessa política, nós não vamos tratar tudo isso aqui agora, muita coisa ainda precisa ser estudada e analisada, tá? Mas rapidamente, o que é que muda, como é que fica, como é que não fica. Então a gente já sabe também que a política anterior, ela tinha aí a possibilidade de se pagar até 60%, tá? A gente fala até, porque não significa que a companhia vai pagar tudo aquilo. Não, significa o máximo que ela pode pagar, que ela vai pagar, que ela vai dar de retorno para o acionista, porque o dividendo nada mais é do que retorno ao acionista, é 60%. Era, tá? A partir de agora passa a ser um máximo de 45%, ok? Então, vamos continuar tratando sobre o assunto. Tratar agora de como é que é até então, até antes dessa publicação, dessa nova política de dividendos da Petrobras, como é que estava essa política. A gente vai usar aqui esse Stock Analysis, que está todo em inglês, mas é assim exatamente que o investidor internacional conhece a Petrobras. Nós sabemos, né, que as empresas da Bolsa Brasileira, não só a Petrobras, todas elas são movimentadas, o volume de movimentação de investimento, ele é o investimento internacional, tá? Falar com base nesse investimento internacional, como é que fica a Petrobras. Como é que fica a Petrobras, então? Vamos lá. Olha só como é que, na verdade, não é como é que fica, como é que ela é hoje, tá? Então, hoje, a Petrobras, essa cotação, tudo isso está em inglês, então a gente está falando de como ela é comercializada internacionalmente, tá? Então, o dividend yield que ela tem atualmente é de 41,36%, como ela está sendo comercializada, trabalhada internacionalmente, tá? Então, anualmente, como é que foi o pagamento dela? 5,76. Então, isso daqui a gente está falando dólares, ok? Então, essas são as informações de dividendos internacionais da Petrobras. Outra informação importante aqui, ó. Porque daí você vai falar, ah, tá, essa nova política, como é que ela vai funcionar, a partir de quando? Ok, então a gente já tem aqui, ó, as ações da Petrobras passaram a ser negociadas no mercado internacional, ex-dividendos, tá? A partir de 13 de junho desse ano. Então, os resultados que ela está pagando, que ela vai pagar, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, eles estão valendo a partir da nova política, estão valendo a partir dos resultados, da divulgação dos resultados do segundo semestre, tá? Então, os resultados que já foram divulgados não estão valendo. Então, quem vai receber os dividendos com base na política antiga, né? Na política que estava em vigor antes da divulgação dessa nova política? Todo mundo até essa data aqui, ó, 13 de junho. Então, os acionistas que têm ações que são estão com as ações, estavam com as ações até 13 de junho, esses, ok, continuarão recebendo seus dividendos até a data lá que a gente já vai ver daqui a pouco, com base na política que estava em vigor. Aí, as ações, a pessoa que tiver ação depois dessa data X,
né? Quando for divulgada a nova data de pagamento de dividendos do resultado do segundo semestre, então tudo que for ser pago referente ao segundo semestre será pago com base na nova política. Tudo que for pago, porque ainda tem coisas que serão pagas, mas que são referentes ao resultado do primeiro semestre. Então, é com base na política que estava vigente anteriormente, ok? Então, a gente tem aqui, isso aqui se trata em dólar. Então, o que que tem ainda para ser pago pela Petrobras, tá? Com base na política antiga de dividendos dela. O que tem para ser pago é isso que tá aí, que a gente tá vendo. Então, ó, tudo com base na política anterior. Deixa eu mudar aqui um pouquinho para vocês verem um pouquinho melhor. Acho que assim fica melhor para visualizar, né? Então, olha só. Pessoa que tiver a ação, que tinha a ação até o 13 de junho, ia receber em dólares, 0,76 e 3. Quando que isso seria pago, tá? A data do pagamento. 27 de setembro, a pessoa vai receber esse valor, né? Que tá aqui. Então, dessa forma, funciona os pagamentos. Então, a gente vai ter pagamento até 27 de setembro, como a gente tá vendo aqui. Ó, 20. Então, 27 de setembro é a última data de pagamento que a gente tem. Olhando aqui, da Petrobras, tá? 27 de setembro, então será o último pagamento dela com base na política antiga de dividendos. A partir daí, só política nova, ok? Então, a partir daí, política nova, vai estipular novas datas, nova data de ex-dividendo, que é aquela data que se você tiver a ação, depois do ex-dividendo, você não vai receber dividendo. Então, tem as datas específicas. Se você tem ação até a data X, ok, você tem dividendo. Se você tem depois daquela data, você não tem dividendo a receber, ok? Bom, então aqui a gente já entendeu a respeito dos dividendos, como é que eles eram, tá? E a gente está trabalhando aí também como é que eles vão ficar. Só uma outra informação aqui para a gente dar uma olhada. Do ponto de vista financeiro, olha só como é que estava isso, tá? Vamos dar uma olhada como estava, né? Como estavam os resultados da Petrobras. Olha só. Como é que foi o resultado em 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, né? A gente vê que os resultados, ó, 2015, 16, negativo, 17, negativo. A gente teve aí uma melhoria, a Petrobras ela foi recuperando, porque ela teve aquele rombo todo, né? Que a gente conhece com base na Lava Jato, e aí ela foi recuperando capital e realmente ela passou a ficar positiva e a pagar aí os dividendos nessa data especificamente, tá? Vamos dar uma olhada aqui no balanço dela. Como é que ele tá? Como é que ele era? Né? Tive que melhorou muito as estatísticas da empresa. A gente tem aqui para o mercado americano, em dólar, qual que foi o valor mais alto aí que as ações estavam valendo, né? A gente está falando aqui do Petrobras Stock Forecast, que é o preço forecast das ações, tá? Então ela chegou de 10 dólares a 16,5 dólares,
tá? Hoje, né, com base no consenso dos analistas, ela está sendo considerada para se comprar. Mas a gente vai ver, né, a partir de segunda-feira, como é que vai ser esse posicionamento daqui para frente. Antes o máximo era 60%, agora o máximo passa a ser 45%. O mercado esperava aí, analistas, 40%. Então vamos dizer assim, ficou 5% acima das expectativas do mercado. Claramente, isso é o máximo, não significa que isso será, né, em todo resultado que a empresa divulgar totalmente distribuído, tá? A empresa também, entre os fatores importantes dessa nova política, tá que ela aprovou a recompra de ações, tá? Isso não havia antes, então agora a Petrobras pode recomprar, a empresa poderá, né, ir retirando o seu capital do mercado e futuramente, aí óbvio que isso não está escrito na política, tá? Não está escrito na política, na nova política de distribuição de dividendos. Mas obviamente se ela pode, se ela aprovou que ela vai recomprar as próprias ações, isso é possível agora, significa que futuramente ela pode retirar o seu capital do mercado, tá? Pode até fechar o capital, tá, do mercado, e aí é uma possibilidade, né? Ela utilizar então o que ela vai pagar a menos de dividendos para os acionistas para recomprar as próprias ações e assim ela ficar cada vez mais majoritária, ela ficar cada vez mais livre de acionistas e pode até futuramente fechar o seu capital, tá? Então, essa é uma possibilidade aí do uso de capital da empresa para esse 15% aí que ela vai passar a pagar a menos, tá? Para os acionistas. O que mais que a gente precisa avaliar nisso, tá? Essa política de dividendos, ela já vale para quando que ela vai ser aplicada? Ela vai ser aplicada imediatamente, tá? Então, os resultados do segundo semestre já vão entrar aí, ser divulgados com essa nova política. Então, os acionistas, a partir da divulgação dos resultados do segundo semestre, passarão a receber um máximo de 45%, tá, da distribuição aí de dividendos. O que mais que é importante a gente entender? Então todo mundo a partir de agora que tiver dividendos da Petrobras para receber, vai receber com base nessa nova política? Não, tá? Tem aí que a gente já mostrou, o que a gente vai mostrar novamente, você pode olhar no vídeo, que os dividendos, ela tem dividendos ainda para pagar, então acionistas ainda têm dividendo a receber até setembro, tá? Só que eles são referentes ao resultado que ela já forneceu, que ela já anunciou. Então, isso daí tá valendo para a política anterior, tá? E o que é importante a gente também entender sobre a Petrobras nesse escopo aí dessa nova política de dividendos dela. Ela anunciou que isso daí é com base em investimentos que ela vai fazer, tá? Ela vai fazer investimentos para descarbonizar, ela vai investir em distribuição. Então tem N situações aí, ela quer construir, tá? Então, que ela divulga como investimento. É importante a gente entender que investimentos a Petrobras sempre fez, tá? Quando a gente tinha governos anteriores, isso daí vale para os governos anteriores petistas e também para o governo, para o último presidente que era Bolsonaro. E então ela sempre fez investimentos e nesse período aí dos últimos anos, ela ainda fazendo investimentos conseguiu fazer todos os pagamentos que fez.
Então, a gente precisa avaliar que tipo de investimentos são esses. Tem uma outra questão também que a gente precisa avaliar, que é a questão de verba publicitária, né? De acordo com a lei das estatais, a empresa, ela tem um percentual que ela pode investir, que ela tem que investir em publicidade. E a gente sabe que desde que esse novo governo entrou, ele tenta derrubar várias questões dessa lei das estatais, né? Uma delas, mesmo sem derrubar, já foi colocada em prática, que é aí o Jean Paul Prats como presidente da Petrobras. Ele não poderia, de acordo com a lei das estatais. E ele, no entanto, está aí como presidente, passando por cima da lei das estatais, tá? Então, se essa mudança de lei das estatais acontecer, a gente vai ter aí uma liberdade da Petrobras e do governo, né, que é o maior acionista, um dos maiores acionistas da Petrobras, de distribuir mais resultados da empresa para publicidade, ao invés de distribuir para investimento e para acionista. Então, isso é algo que também pode acontecer, tá? Com essa nova distribuição aí de resultados da empresa, que vai distribuir menos para o acionista. Então, fica claro que ela vai distribuir menos por acionista, mas não tá claro, tá? Nessa política, nessa nova política, para onde é que vai exatamente esse valor. Com base nisso, a gente já teve aí um relatório do Itaú BBA, tá? E de acordo com os analistas do Itaú BBA, eles projetam aí que a empresa vai passar a pagar um dividend yield, que é aí um percentual de retorno com base dos investimentos, entre 3,3 a 4,3%, tá? Então, o retorno que o acionista vai passar a ter será aí em torno de 3,3 a 4,3 com base no valor dos papéis. A gente está considerando o que tem hoje, né? Não sabemos o que vai acontecer aí com o valor dos papéis e tudo mais futuramente. Com base ainda com base no Itaú BBA, os acionistas disseram que existe incertezas sobre a política de dividendos, tá? E então eles mantêm a recomendação neutra para as ações. Eles não estão recomendando nem venda, nem compra. Ou seja, eles não estão seguros com relação a essa política de dividendos e por isso eles mantêm então as avaliações como neutra para as ações da Petrobras. Ok? Espero que a gente possa ter esclarecido um pouco para vocês. Dúvidas que vocês tenham, vocês podem colocar nos comentários. E nós temos bastante informação a respeito da Petrobras no nosso portal. Se você gostou, dá seu like, curte o nosso canal, compartilha, se inscreve. Estaremos sempre aí colocando para você o que tem de novidade no mercado de investimentos. Até a próxima!